Olá, prezados amigos do canal TV Caminho Livre aqui do YouTube. Sejam todos bem-vindos, paz e bem. Nos dois últimos vídeos nós tratamos da doutrina da depravação total. Quem assistiu aos dois vídeos, ou pelo menos um, percebeu a profundidade e a importância da doutrina depravação total para que nós possamos compreender o Evangelho. Se nós não entendermos essa doutrina, se nós a desconsiderarmos, se nós não a levarmos em consideração, eu repito, o nosso entendimento de Evangelho será comprometido, severamente comprometido. Porque eu disse aqui mostrando, abrindo a Bíblia Sagrada, mostrando para vocês que é a doutrina da depravação total que aplana o caminho, que abre o caminho para o entendimento do Evangelho. Ela é o fundamento, ela é o alicerce. E hoje eu quero iniciar este vídeo fazendo uma introdução a um assunto por demais importante que está também vinculado à questão da depravação total. É a segunda doutrina da graça, a eleição da graça. Esta doutrina está vinculada à depravação total. Esta doutrina nada mais é do que uma consequência lógica da depravação total. Nós vamos entender isso na medida em que formos expondo a palavra de Deus no sentido de mostrar para você o que é a eleição da graça. O que é a eleição da graça? Como a eleição da graça, como ela se dá? Como ela acontece? E a título de introdução, evidentemente que nós não poderemos falar sobre a eleição da graça em apenas um vídeo. É impossível. Então, a título de introdução, hoje, eu quero ler alguns textos que servirão para calçar o caminho do entendimento da eleição da graça. Vai ser uma espécie de link que vai ligar a doutrina da salvação, a doutrina da depravação total, com a doutrina da eleição da graça. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui é necessário para facilitar o seu entendimento dessas doutrinas. Porque eu tenho certeza, e isso é possível, que muitas pessoas que me assistem aqui, é possível que seja o seu caso, nunca ouviram falar dessas doutrinas. E, portanto, há alguns aspectos dessas doutrinas que podem chocar as pessoas, que podem fazer com que as pessoas estranhem, porque elas estão acostumadas a ouvir um tipo de doutrina, um tipo de dogma, um tipo de ideia, de pensamento a respeito de evangelho, de salvação, mas que no entanto não constitui-se nos verdadeiros aspectos, nos verdadeiros dogmas, na verdadeira essência, enfim. Nós precisamos aclarar, nós precisamos facilitar o entendimento do evangelho, de modo que ele se torne mais acessível a todas as pessoas, independentemente do seu nível intelectual. E esse é um dos nossos papéis aqui na TV Caminho Livre. Tornar a doutrina do Evangelho e da salvação em Cristo de fácil percepção, de fácil entendimento, de fácil assimilação. São coisas profundas. Muitos aspectos obscuros ainda, né? Muitos aspectos insondáveis, ou seja, nós, enquanto seres humanos limitados que somos, não teremos nenhuma condição de nos aprofundarmos para obtermos um sentido amplo, completo. Não teremos condições de sondar a profundidade total destes assuntos, porque são assuntos relacionados à eternidade, relacionados à eternidade de Deus. Quem somos nós para compreendermos Deus?
Quem somos nós para entendermos a eternidade de Deus? Então, o que nos é oferecido pela palavra são pequenos vislumbres, mas que podem fazer toda a diferença na nossa vida. São vislumbres do Evangelho, da salvação em Cristo, que podem fazer toda a diferença, modificar a nossa visão de Deus, a nossa visão de mundo, modificar tudo. Isso não nos tornará perfeitos do ponto de vista experiencial ou comportamental, fazendo com que nós não pequemos mais. Isso é uma visão super equivocada de gente fanática, de gente extremista. Isto não se cumpre aqui. Nós só deixaremos de pecar verdadeiramente quando Cristo glorificar o nosso corpo, lá na parousia, quando Ele estiver voltando, segundo Paulo aos Tessalonicenses. Paulo fala isso. Então, até lá, até que isso aconteça, até que isso se cumpra dentro da nossa realidade, dentro do tempo, dentro ainda do Cronos, nós ainda, embora sejamos cristãos, regenerados em Cristo, embora sejamos fiéis, nós ainda cairemos aqui e ali, pecaremos aqui e ali. E existe um texto em João em que diz, olha, há pecado para a morte, por esse digo que não ore. E há pecado não para a morte. Ou seja, que tipo de pecado é esse não para a morte ao qual João faz referência? São os pecados dos santos, os pecados dos crentes, dos fiéis, que caem, que erram. Agora, nem toda queda, nem todo mundo, aliás, a maioria das pessoas que caem não permanecem caídas, não é? E nem todo tropeço leva à queda. Não lembram-se do caso de Pedro? Tropeçou e caiu, negou Cristo 3 vezes. Mas a queda dele não foi uma queda permanente. Ele era um eleito de Deus, era um escolhido de Deus, e portanto Deus proveu graça, proveu força, proveu meios através dos quais ele fosse restabelecido enquanto ser humano, enquanto filho de Deus. Então, esses assuntos, na medida em que nós formos expondo aqui as doutrinas, as principais doutrinas da graça, esses assuntos vão se tornando cada vez mais claros para nós. Não serão mais motivos de controvérsia, de debates, de conflitos. E eu quero, então, a título de introdução da gloriosa doutrina da eleição da graça, eu quero começar lendo um texto que está em Romanos capítulo 11, versículo 7. Diz assim: que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Um versículo muito importante da palavra de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 7. Israel buscava algo, não conseguiu alcançar este algo, foi necessário que a eleição provida por Deus, idealizada por Deus lá na eternidade, alcançasse Israel. O que Israel buscava, e através dos meios utilizados pelo povo de Israel, as maneiras, as formas, os métodos, Israel não conseguiu alcançar. Porque depois nós vamos ver aqui, Israel buscava a justiça. Mas de que modo Israel buscou a justiça, que diz Paulo aqui que Israel não conseguiu? De que modo foi? Então, isso é importante nós entendermos. Repetindo, o texto diz assim: o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. É um texto muito importante. Gostaria de ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Também a título de introdução da gloriosa doutrina da eleição da graça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós,
irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Deus vos escolheu, diz Paulo aqui aos Tessalonicenses, desde o princípio para a salvação. São dois textos que nos dizem, de muitos modos, e que esses dois textos deixam algo bem fundamentado. E o que é esse algo que está fundamentado por esses dois textos que nós lemos aqui a respeito da eleição? A eleição não é salvação. A gente tem que deixar isso bem claro. A eleição não é salvação. Os textos que nós lemos, eles dizem o seguinte: olha, fomos eleitos para um determinado fim. Fomos eleitos para um determinado fim. E não porque Deus previu que este fim se realizaria ou se concretizaria em nós e por isso Ele nos elegeu. Não é esse o sentido da palavra. Não é esse o sentido dos termos, não é esse o sentido do que está exarado, do que está registrado aqui nas Escrituras Sagradas. Não é esse, a gente vai ver isso. Bom, eu quero que você que costuma assistir aos vídeos e gosta de acompanhar com a Bíblia em mãos, se você tem a Bíblia em mãos, abra em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler um trecho do verso 57 até o 62, diz assim: Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Gente, esse texto, por mais que pareça que ele não tenha nada a ver com o assunto que nós vamos tratar aqui, a grosso modo e analisando de forma superficial, parece realmente não ter. Mas nós vamos ver aqui que Jesus aqui trava um diálogo com três pessoas, segundo esse trecho. Três pessoas. O primeiro diálogo é de uma pessoa que vai ao encontro de Jesus. É uma pessoa que aborda Jesus. Toma a iniciativa de abordar Jesus. E propõe o seguinte: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Olha que proposta interessante essa. Alguém se aproxima de Jesus e diz: Senhor, eu quero segui-lo, de tal forma que onde o Senhor estiver, eu quero estar com o Senhor. Parece bom isso, não é? Parece muito bom. Agora, estranha é a resposta que Jesus dá a essa pessoa. Olha só. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Por que será que Jesus disse isso àquela pessoa? A Bíblia não identifica essa pessoa. Não diz seu nome, não diz de onde veio, o que ela fazia. A Bíblia também não revela por que ela quis seguir a Jesus, por que ela tomou a iniciativa de procurar Jesus e propor seguir a Jesus.
A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia só relata aquilo que nós acabamos de ler, e diante da proposta da pessoa, Jesus dá uma resposta, parece que meio... O que será que significa isso? Olha, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Por que Jesus disse para aquela pessoa? Nós temos que entender o seguinte, Jesus não era só homem, ele era Deus também. Como diz João 2, 24, 25, ele sabia o que se passava no coração de cada um que se aproximava dele. Ele sabia o que ia no interior das pessoas. Portanto, quando uma pessoa chegava para Jesus, Jesus, com os olhos divinos, ele radiografava o mais profundo interior daquela pessoa. Ele sondava o interior daquela pessoa. Ele podia enxergar o coração das pessoas. E Jesus, com esta resposta aqui, ele deu a entender o seguinte, ele deixou entender o seguinte, olha, eu sei por que você está me propondo me seguir. Você está propondo me seguir porque você julga com isso obter vantagens temporais em me seguir. Você sabe que você sabe que eu fiz sinais e maravilhas, você viu isso, você testemunhou alguns sinais e maravilhas que eu fiz, e você agora, vislumbrando um modo de se dar bem, de ter lucro com isso, de algum modo, você está propondo me seguir. Mas eu quero te alertar numa coisa. As raposas têm seus covis, os passarinhos têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Eu sou pobre, humanamente falando, do ponto de vista humano, eu sou pobre. Eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, então pode tirar da sua ideia esse negócio de querer me seguir, porque eu sei por que você está propondo me seguir. Esquece essa história. Esse foi o primeiro contato. Já no segundo diálogo, com a segunda pessoa, é Jesus que toma a iniciativa de se dirigir a uma determinada pessoa, mais um ilustre e anônimo aqui, né? E propor a ele o seguinte, segue-me. A Bíblia também não fala o nome desse cidadão, não fala de onde veio, o que ele fazia, o que estava fazendo. A Bíblia só diz que Jesus se aproxima desse e diz, segue-me. E aí, este que recebeu a proposta de Jesus, por iniciativa do próprio Cristo, diz o seguinte, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. E aí Jesus, como que insistindo, o próprio texto de Lucas diz isso, diz assim, olha, deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Jesus se referiu às pessoas que não haviam passado pelo novo nascimento, pela regeneração, como mortos. Você se lembra, você que assistiu os meus 2 vídeos anteriores, se lembra que quando eu tratei da depravação total, a Bíblia nos fala o seguinte, quem nasce nesse mundo, nasce em pecado, portanto nasce morto para Deus. Nasce morto. Nós vimos isso nos 2 vídeos anteriores. Discutimos isso do Gênesis até praticamente Apocalipse. Discutimos isso, mostramos vários e vários textos bíblicos que comprovam esta realidade. Quem nasce nesse mundo, nasce em pecado, nasce com a culpa de Adão, com a condenação de Adão, porque nasce em pecado. Se nasce em pecado, nasce culpado. Nasce morto para Deus, com a carne inimiga de Deus, com a carne impossibilitada de se sujeitar à lei de Deus, com a carne impossibilitada de agradar a Deus, e com a vontade, o querer, né, a capacidade decisória, escravizada pelo diabo. Portanto, uma pessoa morta para Deus não tem como querer Deus, não tem como tomar decisão por Deus, por si só, naturalmente, não tem como crer no Evangelho naturalmente. É morto, está morto, morto em delitos e pecados, morto não crê, morto não tem vontade, morto não fala, morto não tem movimento, morto espiritual não tem vontade de Deus, não quer saber de Deus, não pode crer em Deus, é uma impossibilidade espiritual. E olha Jesus se referindo aqui a essas pessoas que nascem aqui nesse planeta, se referindo a ela como o quê? Como mortas.
deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Eram pessoas biologicamente vivas, mas que para Deus, para Jesus Cristo, estavam mortas. Eram pessoas que não haviam passado pelo novo nascimento. Então Jesus, com este que ele abordou, que ele tomou a iniciativa de abordar, ele insiste: olha, você vai e prega o reino de Deus, prega o evangelho. Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. No terceiro diálogo acontece algo semelhante ao primeiro. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Senhor, eu vou te seguir. Mas antes de te seguir, deixa eu primeiro ir lá em casa despedir dos meus, né? Porque não é fácil a gente se desvincular da ligação familiar, do liame familiar, dos vínculos familiares. Então deixa-me primeiro ir lá em casa, despedir de todo mundo, conversar com eles, ter um diálogo com eles, explicar para eles por que eu vou te seguir, né? E Jesus, aparentemente também, recusa a proposta deste, dizendo: olha, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus lança a mão aqui da metáfora, né, do arado. Uma pessoa que está com a mão ali no arado, realmente ele não pode olhar para trás, porque senão ele não vai arar a terra de forma correta. Você tem que olhar para frente. Então Jesus desqualificou esse também, que tomou a iniciativa de ir a ele. Com isso nós percebemos o seguinte, que normalmente as pessoas que aparentemente tomam por si mesmas iniciativas de irem a Deus, elas o fazem com motivos escusos no coração, com motivos que Deus conhece, mas nós seres humanos não sabemos. E tem muita gente se aproveitando disso hoje, mercadejando a palavra de Deus. Tem muito lobo em pele de ovelha hoje, vendendo a palavra de Deus, negociando a palavra de Deus, barganhando a palavra de Deus. Nós não sabemos por que as pessoas tomam a iniciativa natural de ir a Deus. Mas muitas que só tomam a iniciativa natural, ou seja, a iniciativa ela não foi motivada por uma ação do Espírito Santo, mas por si mesmas, essas pessoas você podem ter certeza que elas não vão muito longe. Então, por que eu tomei a iniciativa de ler esse trecho aqui? Para mostrar a vocês o seguinte: há mortos espirituais andando ao nosso redor. O mundo está cheio de mortos espirituais para Deus. Biologicamente vivos, mas mortos para Deus. É uma espécie de Walking Dead espiritual aqui, né? Nós vivemos num mundo cheio de mortos espirituais. Caminhamos num mundo, nos relacionamos com muitas pessoas que estão mortas espiritualmente falando. São mortos vivos, ou vivos mortos para Deus. Isso é um fato. Bom, diante disso, diante desta realidade bíblica irrefutável, de que quem nasce nesse mundo está morto para Deus, nós vimos isso, vamos entender alguns encontros e diálogos de Jesus com algumas pessoas. Por exemplo, vamos começar abrindo em João 3, lendo os versos 3 e de 5 a 8. São trechos de um encontro que Jesus teve com Nicodemos, um mestre fariseu, uma autoridade judaica, do tempo dele, contemporâneo ali de Jesus e dos discípulos, óbvio, porque senão não poderia encontrar, né? Às vezes a gente comete esses lapsos. A gente comete esses lapsos aqui de falta de pensamento, de ideia, de conexão, né? Mas, muito bem. E Nicodemos toma a iniciativa de procurar a Jesus. Pelo que nós conhecemos da Bíblia, ele já estava sendo incomodado pelo Espírito Santo, né? Nicodemos. Porque a gente vê que Nicodemos lá na frente, ele se rende ao verdadeiro evangelho graças a um trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo já estava trabalhando com o coração de Nicodemos ali, incomodando o coração de Nicodemos, né? É como o aguilhão ali, referido por Jesus na conversão de Paulo a caminho de Damasco. Mas vamos ler então
capítulo 3, verso 3 primeiro, depois do 5 ao 8, para que a gente possa entender este vínculo da depravação total, a doutrina da depravação total com a eleição da graça. Jesus a isto respondeu, né? O diálogo com Nicodemos foi iniciado, e Nicodemos se aproxima de Jesus, reconhecendo que ninguém poderia fazer os sinais que Jesus fez se não fosse mestre em Israel. Jesus deixou de lado essa questão e já partiu logo para o foco da questão de Nicodemos. Qual era o X da questão no coração de Nicodemos? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, Nicodemos. Vamos deixar de conversa fiada, Nicodemos. Eu sei que está te importunando, te incomodando, te inquietando. Você está preocupado com o seu destino, você está preocupado com o seu coração, não é? É com isso, a sua preocupação maior é com isso. Mas eu quero te dizer uma coisa: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, Nicodemos. Vocês estão percebendo aqui que Jesus lança mão do nascimento para poder falar de uma questão que é muito óbvia. Por que tem que nascer de novo? Por que tem que nascer de novo? Porque as pessoas que nascem naturalmente nesse mundo, né, o primeiro nascimento das pessoas, já nascem mortas. São natimortas, né? Nascem mortas para Deus. Por isso Jesus está dizendo para Nicodemos algo que é fundamental na vida não só de Nicodemos, mas de todo ser humano que nasce nesse planeta. É necessário nascer de novo. Tem que haver um novo nascimento para que alguém seja capacitado, habilitado, credenciado, chancelado, autorizado a ver o reino de Deus. Jesus está falando aqui de uma impossibilidade, a menos que algo aconteça. A impossibilidade é o seguinte: olha, é impossível alguém ver o reino de Deus sem antes ter nascido de novo. E aí, isso nos remete para algo interessantíssimo. Interessantíssimo. Eu me reporto a você. Você nasceu da vontade do seu pai e da sua mãe. Do ponto de vista humano, você nasceu da vontade do seu pai e da sua mãe. Você não escolheu nascer, você não escolheu o seu nome, você não escolheu a família, você não pôde escolher o sexo. Você veio simplesmente ao mundo como vontade do seu pai e da sua mãe. Assim você veio. Estou falando do ponto de vista humano. No reino de Deus, acontece, obviamente, guardadas as devidas proporções, as devidas diferenças de Deus para nós, acontece semelhantemente, acontece assim também. Não é você que escolhe. E isso choca muita gente, né? Tem muito cristão, entre aspas, aí, que se choca com isso. Como não sou eu que escolho? Eu tenho livre-arbítrio. Eu posso decidir por mim. Deus me deu o livre-arbítrio, que é para eu poder decidir. Eu que escolho, eu que decido. Nós já mostramos que o livre-arbítrio não existe para o ser humano. Nós já mostramos como é que morto tem livre-arbítrio. Como é que um morto tem livre-arbítrio? Como é que alguém que está com a vontade, segundo a Bíblia, escravizada pelo diabo, tem livre-arbítrio? Como é que uma pessoa pode dizer isso? O próprio Jesus está falando: deixa os mortos sepultar os mortos. Ou seja, morto enquanto morto está morto para Deus, morto espiritual. Morto enquanto morto está morto. Enquanto morto espiritual para Deus, ele não tem como crer em Deus, não tem como buscar a Deus, não tem como decidir por Deus. A vontade dele está escravizada pelo diabo e para o diabo. Então é por isso que vem Jesus está falando: olha, você tem que nascer de novo. E aí a gente nasce porque nós pedimos ao nosso pai e nossa mãe? Fomos nós que numa suposta
pré-existência, fomos lá e falamos, está na hora de eu nascer, eu quero nascer, eu quero nascer assim, eu quero nascer assado, eu quero nascer em determinada família, em determinado sexo, quero ter tal nome, né? Foi isso que aconteceu, que bobagem, né? Que bobagem. Então, no reino de Deus acontece a mesma coisa, nós não nascemos, não é com base na nossa vontade, não é com base no nosso suposto livre-arbítrio, no nosso querer. No reino de Deus nós nascemos da vontade do próprio Deus. Da vontade do próprio Deus, nós vamos ver isso agora. Nós já estamos vendo nesses últimos 2 vídeos, né? Mas nós estamos fazendo uma ponte agora, um link entre depravação total e eleição da graça, para você perceber isso. Nos versos 5 a 8 diz assim: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esse não nascer da água e do Espírito aqui possui muitas interpretações, nós não vamos entrar no mérito dessa questão agora. A nossa questão aqui é nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus está querendo dizer com isso aqui? Olha, quem nasce aqui enquanto ser humano, natural, ele continua sendo, se não houver uma intervenção de Deus, né, ou do Espírito Santo, ele continua sendo ser humano natural, morto para Deus, carne, natureza humana, carnal, né, o fim já está ali determinado, ele já sabe, ele já nasce sabendo que vai morrer. Então, quer dizer, quem nasce como carne, se não houver intervenção de Deus, continuará sendo carne. O que é nascido do Espírito é Espírito, o que é nascido do Espírito. É este o novo nascimento que possibilita agora entrarmos, não só vermos, mas entrarmos no reino de Deus. Quem nasce da carne, ou seja, da vontade do pai e da mãe, continua sendo carne. Vai continuar sendo carne, vai morrer carne. Não muda. Agora, se houver uma intervenção do Espírito Santo e ele nascer do Espírito, aí ele vai continuar sendo Espírito. Desse momento em diante, ele é Espírito. Desse momento em diante, ele é adotado na família de Deus como filho de Deus. Pronto, e acabou. Ou você como pai ou como mãe já deserdou um filho porque esse filho ou filha te desobedeceu. Esse filho ou filha deixou de ser seu filho ou filha porque te desobedeceu? Não. Assim acontece na família de Deus também. Deus não deserda um filho seu, um filho de verdade seu, não deserda porque você cai aqui, cai acolá, desobedece aqui, desobedece acolá. Claro que não. Você agora peca enquanto filho, não peca mais como carne, como morto para Deus, você peca como filho. E para isso Deus providenciou algo maravilhoso chamado perdão. Perdão. Lembram quando eu citei João aqui? Lá na primeira epístola de João, capítulo 5, já no final da epístola, ele diz assim: há pecados para a morte, por isso não digo que ore, e há pecados não para a morte. Esses pecados não para a morte são os pecados cometidos pelos filhos de Deus. E tem muita gente que acha que isso que eu estou falando aqui é algo chocante. E não é, é bíblico. Então explica o contrário para mim, então. Então mostra para mim o contrário. Aí você abre Romanos no capítulo 4 e você vai ver Paulo falando ali, falando sobre a justificação pela fé, no capítulo 4 de Romanos, utilizando-se inclusive da referência de Abraão e Davi, dizendo o seguinte: olha, bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais imputará pecado. Jamais imputará pecado. Paulo está falando o quê? Que esse que passou pelo novo nascimento, foi gerado de novo no reino de Deus, está falando que ele não peca? Não, não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando, pelo contrário, se nós conhecermos a epístola de Romanos, isso fica claro, fica evidente. Paulo está falando o seguinte: olha, não é que o Filho de Deus regenerado não peca. Ele peca sim. Só que
para o Filho, jamais haverá nova imputação de pecado. Isso não é maravilhoso? Isso é Evangelho. Isso é Evangelho. E sabe um dia que eu vi dentro da igreja adventista de um irmão? Ele me disse o seguinte: irmão, isso aí só tem aparência de Evangelho, mas isso não é Evangelho não, isso é bom demais para ser verdade. Eu vi isso dentro da igreja adventista do sétimo dia, de um irmão adventista. Quando eu apresentei essa verdade para ele, ele me disse isso. Isso é bom demais para ser verdade. Isso aí não é Evangelho. Isso só parece com o Evangelho. Eu falei, se isso aqui não é Evangelho, então me mostra o Evangelho verdadeiro. O real, que você diz que conhece. Me mostra. Sabe o que é mais interessante nessa experiência de confrontar os meus irmãos adventistas? É que até hoje eu não encontrei nenhum, para pegar a sua Bíblia, se dispor a sentar comigo e me objetar abrindo a Bíblia. Abrindo a Bíblia. Porque eu estou propondo a Bíblia. Estou propondo discutir o que nós temos conhecido ao longo dos anos, através de leituras e estudos. Estou propondo discutir a Bíblia. E aí eu assumo aquela postura que Lutero assumiu lá no passado, diante do romanismo. Mostra-me onde estou errado e me retratarei, ou retratar-me-ei. Se vocês conseguirem me mostrar onde é que eu estou errado, dentro da palavra, com a fundamentação da palavra, eu não terei nenhum problema em me retratar. Nenhum problema. Nenhum. Mas mostre-me. Abra a palavra. Mostrem para mim onde é que eu estou errado. Eu estou mostrando única e exclusivamente a palavra de Deus. E aí, os versos 7 e 8, Jesus diz assim para Nicodemos: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Ou seja, é fundamental, é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus, para experimentar o reino de Deus, ser filho de Deus, adotado na sua família, tem que nascer de novo. Aí Jesus diz algo interessante aqui no verso 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Jesus utiliza-se aqui da figura do vento para ilustrar o trabalho maravilhoso que o Espírito Santo faz, realiza no coração de cada eleito que é objeto da sua graça. Ele diz: o vento sopra onde quer. O que Jesus quer dizer com isso? Bom, se não sou eu que determino o meu nascimento, o meu próprio nascimento no reino de Deus, então só pode ser Deus. Só Deus pode determinar o meu nascimento no reino dele. E você pode fazer birra, você pode espernear, você pode fazer o que você quiser, roer osso, dar com a cara na parede, você pode fazer o que você quiser, o que eu estou te apresentando é a palavra de Deus, no seu mais puro sentido. O vento sopra onde quer, ou seja, dando a entender o seguinte: é atribuição exclusiva de Deus salvar quem Ele quer, quem Ele quiser. E como diz lá o pastor Caio Fábio, durma com este barulho. Durma com esse barulho. Pode espernear, pode fazer birra diante de Deus. Você com seu livre-arbítrio, né? Suposto livre-arbítrio, pode fazer birra. É a palavra de Deus que está sendo anunciada aqui, de forma bem serena, de forma bem tranquila. Querem ver de novo? Eu quero ler um texto que eu já li no vídeo anterior,
E é interessante que nós leamos agora. João 1, 12 e 13. João 1, 12 e 13 diz assim: mas a todos quantos o receberam, na referência a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais, olha só que interessante aqui, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então quer dizer que ser filho de Deus é um poder que eu, enquanto ser humano natural, não tenho. Eu tenho que receber este poder de Deus mesmo. E só quando eu recebo este poder do próprio Deus, é que eu tenho condições de crer nele mesmo. Por isso que Paulo diz, olha, tudo vem de Deus. Como disse Salomão lá atrás, tudo vem de Deus. Paulo, na verdade, reverbera Salomão. Tudo vem de Deus e das tuas mãos tu damos, Senhor. Tudo vem de Deus. Que maravilha isso aqui. Estes que se tornaram filhos e que agora, por terem recebido esse poder de Deus para se tornarem filhos, eles creem. Como é que foi que aconteceu isso? Olha aqui, verso 13. Não nasceram do sangue, ou seja, não foi seu pai e sua mãe, ou você mesmo que determinou o seu nascimento no reino de Deus. Não foi o sangue. E você também não é pelo fato de você pertencer à tribo de Manassés, à tribo de José, à tribo de... qual a outra tribo famosa aí? Benjamim. Não é pelo fato de você pertencer a uma tribo dessas lá de Jacó, procedente de Isaac e Abraão, que você também é filho de Deus, não é por isso. Esses que se tornaram filhos de Deus pelo poder de Deus também nasceram no reino de Deus, não da vontade da carne, ou seja, nem da sua vontade foi. Você nasceu da vontade de quem então? Nem da vontade do homem, nem da vontade do homem, mas de Deus. Onde é que fica o livre-arbítrio aqui? Cadê o livre-arbítrio adventista do sétimo dia? Cadê o livre-arbítrio? Cadê o livre-arbítrio? Onde é que está o livre-arbítrio aqui? A Bíblia está sendo clara aqui. O evangelista está sendo mais claro que isso, impossível. Mais claro que isso, impossível. Nós estamos vendo então o seguinte, olha. A vontade de Deus, primeiro, regenera. Regenera. Vivifica. E este é o primeiro milagre que acontece na nossa vida. Ou seja, é o novo nascimento. É o novo nascimento. Esse é o primeiro milagre que Deus realiza na nossa vida. Milagre espiritual. É algo sobrenatural. Está fora de nós. Não tem nada a ver com livre-arbítrio. Então, o primeiro milagre que acontece na vida de um filho de Deus é o vivificar. Ele é vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Ele vem à vida espiritual. E depois Deus concede a capacidade de crer. Você viu aí os versos que nós analisamos, 12 e 13? Primeiro ele é vivificado, depois ele recebe o dom da fé. Aí sim. Aí quando ele é vivificado, já tem capacidade de ouvir e assimilar a palavra de Deus, ouvir e assimilar, internalizar, introjetar a palavra de Deus. Aí sim ele crê. Porque ele já foi vivificado, então ele crê. Ele crê. Estão entendendo a lógica da coisa? Como é nascer no reino de Deus? É isso que é nascer de novo. Vamos ler Tiago 1, 16 a 18. É outro texto que vai ampliar o nosso entendimento a respeito do novo nascimento. Você vai ver aí Tiago 1, 16 a 18. Mais um texto que aclara, amplia o nosso entendimento. Diz assim, olha:
Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Que texto maravilhoso esse aqui também. Deus não muda. E todo dom perfeito vem de Deus. A vida espiritual, a vida eterna é dom de Deus. A fé é dom de Deus. O arrependimento que nós sentimos vem de Deus. Nós vamos ver isso aqui também. Então todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Pois segundo o seu querer, segundo o querer desse Pai maravilhoso, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Olha, Ele nos gerou, Ele que nos gera. Corroborando João, o evangelista João. Está vendo como, quando a gente lê a Bíblia de forma livre, desimpedida, de qualquer visão denominacionalista, corrompida, desonesta, está vendo como as coisas vão se aclarando para a gente? Está vendo como o Evangelho vai se tornando cada vez mais, é como o sábio diz lá em Provérbios, capítulo 4, que a vereda dos justos é como a luz da aurora, né? Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É assim que isso acontece na vida de todo crente que vai procurando entender o que é Evangelho, o que é salvação, de forma livre, deixando a palavra de Deus falar, mas de forma harmônica. De forma harmônica. Não é colocando Bíblia contra Bíblia, um escritor bíblico contra outro escritor bíblico. Não é assumindo que a Bíblia é um livro errante, né, que existem erros essenciais, elementares na palavra de Deus. Não é isso, não é através disso que você vai chegar ao conhecimento da verdade. De forma alguma. Isso não acontece. E vamos continuar então, porque eu tenho mais alguns textos para ler para você. Vamos ler agora São João 3. Vamos voltar ao Evangelho de João, capítulo 3, versos 14 a 20. Diz assim. Olha só o que diz aqui no Evangelho de João 3, 14 a 20. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Este é um texto, este é um trecho da Bíblia maravilhoso, um dos trechos mais conhecidos da palavra. Tem muita verdade aqui, eu não posso me deter a todos os aspectos desse trecho, porque senão a gente não termina esse vídeo hoje, mas eu quero analisar os principais aspectos focados naquele propósito de mostrarmos a você que a eleição da graça de Deus, ela independe do seu suposto livre-arbítrio. Nós estamos mostrando aqui isso já desde de 2 vídeos anteriores para cá, que livre-arbítrio não existe. Livre-arbítrio só Deus possui. Então, Jesus, o evangelista diz aqui, olha, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna.
Isso aqui acontece logo depois do encontro de Jesus com Nicodemos, né? Então, nós já descobrimos uma coisa, que só crê em Jesus Cristo aquele que recebeu o poder para ser filho dele. Aquele que é vivificado, que nasce de novo. Antes de nascer de novo, não tem como eu crer. Então, todo esse que crê, crê porque nasceu de novo. E nasceu da vontade de Deus, não foi da vontade do sangue, não foi da carne, não foi de homem algum. Da vontade de Deus, pela sua vontade, diz Tiago, nós fomos gerados pela palavra da verdade, para sermos como que primícias entre as suas criaturas. É isso que a palavra de Deus diz. Então, quando você lê aqui, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, nós temos que entender o seguinte: que só crerá em Jesus aquele que for vivificado por Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Estes que forem trazidos à vida espiritual pela vontade de Deus, crerão. Estes que não sofrerem a intervenção de Deus e que não forem objetos do novo nascimento por parte de Deus, não crerão, jamais crerão. Olha, o verso 17 diz assim: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu queria que você, em consonância com este versículo que diz que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, lê-se rapidamente o que está aqui em João 5,22. Presta atenção. Olha o paradoxo. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Para muitos isso aqui é uma contradição, que eu acabei de ler. Aqui em João 3,17, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não para que julgasse o mundo. Aqui em João 5,22, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Isso aqui, para os filósofos, para os evolucionistas, para os cientistas naturais, isso aqui é uma contradição, uma tremenda de uma contradição da Bíblia. Mas não é, isso aqui é um paradoxo. Ou seja, o paradoxo o que é? Uma aparente contradição. Uma aparente contradição? Sim. É uma aparente contradição. O que o evangelista quer dizer aqui é o seguinte: olha, este mundo que não é julgado por Jesus é o mundo que ele salva, que ele veio salvar. Então, espiritualmente, há dois mundos. E nós estamos vendo isso, né? Nesses últimos 2 vídeos que nós fizemos. Existem dois mundos. Espiritualmente existem dois mundos. Um mundo que não é julgado por Jesus, portanto, é salvo por ele, ele veio para salvar esse mundo. E um mundo que ele julga. Mas julga por quê? Porque esses que ele julga são os incrédulos. São esses que nasceram aqui neste planeta em delitos e pecados e continuarão assim. Não crendo em Deus, não querendo saber de Deus, não querendo saber de nada de evangelho, não querendo Jesus, não amando a Deus, não amando a Cristo, não amando o Espírito Santo. Enfim, não vão querer nada com Deus. Vejam, o verso 18 afirma isso. Quem nele crê, Jesus, claro, não é julgado. Quem crê em Jesus não é julgado. Por que não é julgado? Porque se ele crê, é sinal de que ele já passou pelo novo nascimento, recebeu o dom da fé, através do qual ele crê. Ele não crê por conta do seu livre-arbítrio. Ele não crê porque ele foi mais inteligente do que o outro, que não entendeu a mensagem, e agora ele crê. Não, ele crê porque Deus escolheu salvá-lo, vivificando-o, tirando-o da morte espiritual, dando-lhe vida espiritual, dando-lhe o novo nascimento, tornando-o filho de Deus pelo poder dele mesmo, de Deus, e concedendo a fé para que através da fé ele creia em Jesus. Então todo esse que crê em Jesus não é julgado o adventista do sétimo dia.
Não precisa de um juízo investigativo que supostamente começou em 1844, isso é mentira. Nós vamos ver isso aqui. Depois que nós estudarmos as doutrinas da graça, nós vamos estudar Daniel 7, Daniel 8, e nós vamos ver, vamos mostrar para vocês como a igreja adventista é mentirosa nesse aspecto. Não existe um juízo investigativo acontecendo no céu desde 1844. O juízo daqueles que foram alvos da graça e salvação de Cristo já aconteceu. Por isso é que o evangelista está dizendo, quem nele crê não é julgado. Por que que não é julgado? Na verdade já foi julgado quando Cristo morreu na cruz. Cristo toma o nosso lugar, pega a nossa culpa, a nossa condenação e assume isso. Assume em si mesmo. Então em Cristo nós fomos julgados já. Nós os que nascemos de novo. Em Cristo nós já fomos julgados. Portanto, morremos com Cristo já e ressuscitamos com Ele já. Simbolicamente, somos novas criaturas, filhos de Deus. Tudo que pertence a Cristo pertence a nós, porque Cristo guardou perfeitamente os mandamentos de Deus. Nós, em Cristo, guardamos os mandamentos de Deus. Tudo que pertence a Cristo pertence a nós, pela fé. E o verso 18, segunda parte, diz assim: o que não crê em quem? Em Jesus, já está o quê? Já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem não crê já está julgado. Por que já está julgado? Quer dizer, então não vai haver um juízo dos ímpios? Vai haver um juízo executivo dos ímpios. Quando Jesus voltar, nós vimos isso quando estudamos Apocalipse 14. Vai haver um juízo executivo, mas a situação dos ímpios também já está determinada. Por que está determinada? Por uma questão lógica. Se Jesus já definiu na cruz a questão dos salvos, dos eleitos, é óbvio que a questão dos ímpios já está determinada. O que tem que haver agora é um juízo executivo, e depois lá na frente, depois no milênio, que nós vimos em Apocalipse, nós vamos ver em Apocalipse, depois do milênio haverá lá uma análise do porquê que fulano não será salvo, ou não foi salvo, né? Nós vamos ver isso. Paulo diz, olha, nós vamos julgar anjos e homens. É nesse aspecto que nós vamos julgar, porque nós não temos autoridade nenhuma para julgar ninguém. Nós não temos autoridade nenhuma, não temos moral nenhuma para julgar ninguém. Agora, nós vamos participar de um juízo no qual aí sim nós vamos averiguar os casos de todos aqueles que não foram encontrados no livro da vida. Segundo Apocalipse, tá? Eu estou falando segundo Apocalipse. Vamos analisar o caso de todos aqueles que não foram salvos. Deus nos dará esse privilégio. Mas a questão já está determinada, já está decidida. Foi decidida onde? Na cruz. Na cruz foi decidida. João 3,36 diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Não diz aqui quem crê no Filho terá a vida eterna. Ou, não, quem crê no Filho, se fizer isso, se fizer aquilo outro, se cumprir aquilo outro, se cumprir aquela outra lista, ou se cumprir aquela outra condição, terá a vida eterna. Não é isso que a palavra está dizendo, não é isso. A palavra está dizendo o seguinte, olha, quem crê no Filho tem a vida eterna, já tem a vida eterna. É uma realidade na vida de quem crê a vida eterna. Pode até morrer essa vida, essa morte que nós todos morreremos aqui, essa morte natural. Mas será ressuscitado na parousia quando Jesus voltar. Em poder e grande glória. Nisso eu creio, como você adventista crê. Então quer dizer, quem crê no Filho tem a vida eterna. Isso é evangelho. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Esse que se mantém rebelde permanece sob a ira de Deus. Portanto, essa pessoa que não será salva, ela não será salva, não é porque Deus é injusto, não. Não é porque Deus é injusto. Porque muitos atribuem
a essas doutrinas que nós estamos anunciando aqui na TV Caminho Livre, uma injustiça. Olha, se for assim mesmo, da forma como vocês estão falando, Deus é injusto, porque Ele escolhe um e não escolhe o outro. Por que Ele escolhe um e não escolhe o outro? Se é justamente isso que nós estamos mostrando, Deus é soberano. Nós somos o barro, Ele é o oleiro. E como nós vamos ver aqui na frente, nós ainda não estudamos essa parte, mas Deus é que determina a utilidade do vaso que Ele construiu como oleiro. Nós somos o barro, Ele pega a gente, amassa e forma, né, e dá forma do jeito que Ele quiser, e dá um fim para aquilo que Ele achar que tem que dar. Então se você está questionando essas doutrinas porque você, cheio de prepotência, cheio de arrogância, cheio de cinismo moral, né? Cheio de um moralismo religioso vazio, oco, superficial, nojento, corrompido, acha que você é o quê? O seu senso de justiça é maior e melhor do que o senso de justiça de Deus? Então vai reclamar isso para Deus. Vai reclamar para Deus. Vai falar com Ele então, mãe. Porque a Bíblia está sendo clara aqui, e a Bíblia não se contradiz. A Bíblia não se contradiz. Então veja, a cruz é o fato histórico que possibilita o crer. Quando Jesus morre na cruz, Ele possibilita a crença daqueles que Ele veio salvar. Deus ama o mundo que nele crê, muito mais do que aquele mundo que nele não crê. Isso é fato. Deus ama de modo especial aquele mundo que nele crê. É fato isso. Deus ama de modo especial, trata de modo especial. Porque Deus não tem obrigação de amar de forma igual aquele que desobedece a Ele, aquele que não reconhece a autoridade dEle, aquele que não reconhece a soberania dEle, aquele que não reconhece a sua majestade, a sua glória. Deus não tem nenhuma obrigação de reconhecer os filhos do diabo, de amar os filhos do diabo como Ele ama os seus filhos. Deus não tem nenhuma obrigação, meu irmão. Você acha isso injusto? Então vai reclamar para Deus. Reclama para Deus. Porque isso a gente vê na palavra dEle. Nós estamos mostrando isso aqui. Então, espiritualmente falando, há dois mundos. Um que é julgado por Cristo e outro que é salvo por Ele. Por isso Cristo, para quem Ele veio morrer, Ele não é juiz. Ele se coloca no lugar como vítima. No nosso lugar. Por isso a palavra substituição tem um valor inestimável para todos nós. O Evangelho está baseado nisso, na substituição. Nós fomos representados na cruz por Jesus. Fomos representados. Então, estes que foram representados na cruz por Jesus, Ele não julga. Ele representa. Agora, Jesus julga os ímpios. Isso Ele julga. E vai executar o juízo dele. Na verdade, já julgou, né, na cruz também, né? Por isso que o texto bíblico aqui, quem nele crê, quem nele não crê, já está julgado. Então já foi determinado na cruz. Já foi determinado. Agora, o juízo será executado na vinda dele. O juízo dos ímpios será executado na vinda de Jesus. Então nós estamos mostrando isso aqui para que vocês tenham uma noção de como a Bíblia é clara nesse sentido. Pode ser chocante tudo isso que nós mostramos, mas é claro. O mundo natural está sob a ira de Deus. O mundo natural está sob a ira de Deus. Nascemos nesse mundo mortos para Deus, escravos do diabo, inimigos da lei de Deus. Então nós, quando nascemos nesse mundo, nascemos sob o pecado, sob a condenação, sob a culpa do pecado, mortos para Deus, enfim, sob a ira de Deus. Deus não estava sob a obrigação de salvar ninguém. Ninguém. Deus não estava sobre a obrigação de salvar ninguém depois do pecado de Adão. Deus não tem a obrigação de salvar ninguém. Mas pela sua misericórdia, que é infinita, Ele vai salvar muitos, muitos e muitos e muitos e muitos.
É isso que nós temos que analisar, é isso que tem que ser analisado, esse é o aspecto do Evangelho que tem que ser observado. Deus não era obrigado a salvar ninguém, mas por conta da sua misericórdia, que é infinita, Ele vai salvar muitos e muitos e muitos e muitos. Ele vai salvar, graciosamente, Ele vai salvar. Deus tem que intervir por misericórdia e sair à procura dos seus eleitos. Deus sai à procura dos seus eleitos. Leia aí, João 4:23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Adorar a Deus em espírito e em verdade não depende de eu frequentar uma denominação religiosa como a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não depende de 4 paredes ou um teto ao meu redor, acima de mim. Não depende de eu estar com o nome no hall de uma organização religiosa, qualquer que ela seja. Não depende disso. Para adorar a Deus em espírito e em verdade, eu posso fazê-lo aqui agora, posso fazer ali, debaixo de uma árvore, sob o sol, sob o mar, deitado, em pé, do jeito que eu achar que é possível e necessário. E é esses que Deus, olha o que a palavra está dizendo, é estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus procura, é Deus que procura. Cadê o livre-arbítrio? É isso que nós estamos falando aqui já desde os últimos 2 vídeos. É Deus que toma iniciativa, esse é o padrão. Adão, onde estás? Abraão, saia da tua terra, da tua parentela. Noé, vem cá, meu filho, faz uma arca que eu vou te salvar, você e sua família. Não é? Esse é o padrão. E veio a mim a palavra do Senhor, diz tal profeta. E veio a mim a palavra do Senhor, diz outro profeta. E a palavra do Senhor veio a mim. Samuel, Samuel, quem está falando, Senhor? Quem é que me procura? O padrão é esse é o padrão, do Gênesis ao Apocalipse. Deus indo ao encontro do ser humano que estava perdido. Deus tomando a iniciativa de procurar pelos seus eleitos, que Ele elegeu lá na eternidade. Eleição não é salvação, é isso que a gente está vendo aqui. Ele elegeu para salvar. Ele elegeu para salvar, é diferente. Então é isso que nós estamos vendo. E eu tenho que encerrar o vídeo, esse vídeo de agora, lendo mais 2 textos. Um está em João 5:21, diz assim, olha: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, presta atenção, assim como Deus, o Pai, ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E aí, adventista do sétimo dia, que acredita no livre-arbítrio? Jesus está afirmando aqui que o Filho vivifica aqueles a quem quer. É quem Ele quer. É quem Ele elegeu. É quem Ele elegeu. É a esses que Ele vem atrás. É por esses que Ele vem atrás. É para esses que ele toma a iniciativa de se tornar homem, um de nós, e morrer no lugar desses. Então o Filho vivifica a quem Ele quer. É mais um texto claríssimo do Evangelho afirmando, olha, isso aqui não tem nada a ver com o ser humano, é quem Jesus quer, Ele salva quem Ele quiser. Então você não concorda com isso? Então você não concorda com o Evangelho. Eu estou lendo o Evangelho para você aqui agora, e você está em cabeça dura, porque você defende a sua denominação religiosa, não quer aceitar porque você defende, pertence a uma organização religiosa, está atrelado a essa organização religiosa. Ela fez a sua cabeça de tal modo, fez uma lavagem cerebral em você, que você parece que está cego, não enxerga o Evangelho. A força do Evangelho está dizendo, olha, Deus, o Filho do Homem, vivifica quem quer, a quem Ele quiser, é Ele que salva quem Ele quiser. Pronto, você vai fazer o quê? Vai brigar com Deus? Então vai brigar com Deus, você, eu não. Por isso ele diz aqui, ó, no verso 24, João 5, em verdade vos digo, quem ouve, lembra, como nós falamos no vídeo anterior, quem ouve a minha palavra
e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. O fato dele ouvir e crer significa que ele foi vivificado conforme o querer de Deus, de Jesus. O fato de ele ouvir e crer significa que ele foi vivificado. Porque antes, se ele não é vivificado, se ele não nasce de novo pela vontade de Deus, se ele não é gerado de novo pela vontade de Deus, ele não ouve e não crê. Jamais ouvirá e crerá. Então ele diz aqui, olha, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha só, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mas passou da morte para a vida, não entra em juízo. E que necessidade haveria então de um famigerado juízo investigativo inventado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia para justificar um movimento fracassado que foi o movimento millerita? Aquele movimento millerita lá da década de 1820, 30, lá nos Estados Unidos. Só para justificar esse movimento fracassado, que profetizou de forma equivocada a volta de Jesus para 22 de outubro de 1844, Jesus não veio. Aí sobrou lá alguns gatos pingados que reuniram né, aparentemente com um propósito sincero no coração, não, nós temos que entender que deu errado aqui. Aí vem lá um ilustre desconhecido, atravessa um campo de milho, de repente ele diz que viu. Ah não, agora estou entendendo o que aconteceu, não era para Jesus voltar agora, Jesus está saindo de um determinado compartimento do lugar lá do santuário celestial, que é o santo, e indo para o Santíssimo realizar um tal de juízo investigativo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Se você crê na palavra de Deus, você tem que crer nisso aqui, irmão. Você tem que crer. Não adianta você ficar inventando subterfúgios para não crer no que está a palavra aqui, não. O Adventista diz o seguinte, olha, a palavra juízo aqui é crisis no grego e quer dizer condenação. Muito diferente, né? Vai mudar o sentido. Muito conveniente, né? Adventista faz tudo, comete todo tipo de truquezinho sem vergonha, desonesto, inventa uma exegese, uma hermenêutica desonesta para manipular a mente dos incautos, dos ignorantes. Conversa fiada de adventista, juízo investigativo, é contra a palavra de Deus, contra o Evangelho. Contra o Evangelho. E aí, eu gostaria de só abrir um parêntese. Eu vou ler um texto, eu não vou explicar esse texto agora, mas será tipo assim, cenas dos próximos capítulos, tá? É o que nós vamos tratar no próximo vídeo que nós vamos fazer. Um vídeo, evidentemente, tratando sobre a questão da eleição da graça. Vários vídeos nós vamos fazer tratando dessa questão, porque essa questão é uma questão de crucial importância no Evangelho, na Palavra de Deus. Então, como cenas dos próximos capítulos, eu abro aqui em João, capítulo 6, e eu vou ler o seguinte aqui para você. Verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Cenas dos próximos capítulos. Nós vamos discutir, vamos continuar discutindo a eleição da graça, e evidentemente nós vamos passar por muitos aspectos importantes dessa doutrina, e para isso evidentemente vamos lançar mão da palavra de Deus, porque aqui na TV Caminho Livre a única coisa que nos interessa é o assim diz o Senhor. Então presta atenção, Jesus está dizendo, ninguém pode vir a mim, é Jesus dizendo, se o Pai que me enviou não o trouxer. É uma impossibilidade ir a Jesus se o Pai não nos levar a Jesus. Nós vamos começar analisando a partir desse texto no nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe, paz e bem no seu coração.